Saudações, Igreja do Senhor. Mais um domingo. Estão todos convidados para participar do culto, junto à família, lá em casa, cumprindo o distanciamento. Nós vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Amém. Sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, oh! Deus é a estrela da manhã, bombeiro de Deus manda brilhar. Princípio da paz não me deixará. Santo de Israel,
Glória seja ao Rei,
Bem-vindos, amados irmãos, neste momento da nossa palavra de oferta deste domingo, e gostaria de partilhar com os amados irmãos a palavra que está no livro de Salmos, capítulo 62, no versículo 8. Diz a palavra do Senhor: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? A palavra do Senhor nos exorta a confiar e colocar toda a nossa esperança no nosso Deus. Ainda que possamos estar em momentos de crise, em momentos de dificuldades financeiras ou emocionais, o Senhor nos convida a colocar o nosso coração confiando nele. E eu gostaria de desafiar o amado irmão a poder ofertar, a poder dar o que você tem preparado como dízimo ao Senhor, reconhecendo que Ele é o dono de todas as coisas. As circunstâncias não podem nos limitar em depositar a nossa confiança em obras para o nosso Deus, porque Ele merece a nossa confiança, Ele merece que nós derramemos o nosso coração a Ele. Convido o amado irmão a podermos orar juntos, dizendo: Senhor, eu deposito em Ti o meu coração, eu confio plenamente no Senhor e as adversidades não vão criar essa limitação em mim de poder Te servir e Te honrar com tudo que eu possuo. Amém? Vamos juntos orar neste momento, dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas, mesmo em momentos de crise. Senhor nosso Deus, gostaríamos de agradecer porque o Senhor é bom para conosco, mesmo nós não merecendo. Oramos neste momento entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor, rendendo a nossa confiança e a confiança do nosso coração a Ti e não nas circunstâncias que nós vivemos. Em nome do Seu Filho Jesus, abençoe tudo que nós iremos ofertar, tudo que iremos depositar a Ti, pois o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Em nome do Seu Filho Jesus, amém. Os números vão passar aí na tela. O número do M-Pesa e do ponto 24 da irmã Joaquina, faça o seu depósito, também pode fazer a sua transferência a partir dos números da conta da igreja junto ao NIB e vamos sempre ser fiéis para com o nosso Deus, porque Ele é fiel conosco. Obrigada. Quero saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estar com você hoje para poder compartilhar a palavra do Senhor. Na semana passada estava aqui o irmão Luiz, que compartilhava acerca da expressão do amor. E uma das coisas que ele disse é que o amor não é sentimento, o amor é uma ação. E sendo ação, nós precisamos ser movidos por amor. Qualquer ação, qualquer atividade que nós precisamos fazer, temos que fazer com amor. E sendo assim, se nós queremos crescer, se nós queremos nos expandir e queremos desenvolver, precisamos fazer isso com amor. Por isso, hoje nós vamos falar acerca de expandir além de você. O nosso livro será o Isaías 54, versículo 1 até 3. Mas antes, vamos orar, antes de tudo. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por nos, mais uma vez, nos reunir para podermos compartilhar a Sua palavra. Oramos para que o Senhor possa falar conosco por meio dessa palavra, Senhor. Toque os nossos corações e desafie-nos, Senhor, para que possamos nos estender além das nossas expectativas. No nome de Jesus, entregamos, Pai, essa mensagem nas Suas mãos. Use a minha pessoa, Senhor, para poder transmitir essa mensagem de acordo com a Sua vontade. No nome de Jesus. Amém. Isaías 54, versículo 1 até 3, diz o seguinte:
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e se estendam as cortinas das tuas habitações. Não a impeças, alonga tuas cordas e firma bem tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Bom, esse é o texto que vai nos guiar um pouco sobre o expandir além de você. Bom, quando as estacas estão bem firmes e as cordas estão bem esticadas, pode vir qualquer tipo de tempestade que continuará firme. E quando você está firme no Senhor, quando as suas estacas, as suas cordas estão esticadas, tudo bem firme, pode vir qualquer tempestade, qualquer problema, e você continuará sempre firme na boa e agradável vontade de Deus. Bom, o Antigo Testamento, quando nós lemos, muitas das vezes nos limitamos a olhar como se fosse o livro simples da lei. Mas, na verdade, nós esquecemos a essência, não conseguimos observar aquilo que é a essência. Porque o Antigo Testamento ele fala muito mais acerca da religião hebraica. E é ali onde os filhos de Israel mostram a sua fé como deve ser, baseando-se sempre naquilo que é a confiança em Deus para poder levar o seu dia a dia. E nós nos espelhamos neles para podermos também vivermos a nossa vida com base na palavra do Senhor. E esse texto, ele nos guia exatamente para poder nos mostrar aquilo que deve ser. Por quê? Porque a palavra diz que você precisa manter, precisa esticar, precisa se estender, precisa firmar-se. E nós temos aí 5 verbos no imperativo que são mencionados aqui nesse texto. E esses verbos são aumentar, ou por outra, quando nós lemos, nós encontramos esses 5 verbos que vão dizendo ampliar, estender, impedir, alongar e firmar. Esses 5 verbos estão no imperativo exatamente dando a ordem do que nós temos que fazer. Mas nós não vamos nos basear nesses todos 5 verbos, mas vamos falar simplesmente ou especificamente de 2 verbos que são o estender e impedir. Bom, quando nós olhamos para o estender, quando definimos isso em poucas palavras, podemos dizer que seria aumentar ou então espalhar. Então, quando nós aumentamos ou espalhamos, significa que estamos a estender, estamos a aumentar aquilo que é o nosso espaço. Mas também temos o outro verbo, que é o impedir, que é obstruir ou então impedir, que é o mesmo verbo, mas também que automaticamente pode ser um verbo também de interromper algo. Então, esse verbo, ou esses 2 verbos vão nos levar naquilo que é o nosso tema de hoje, que é expandir-se além de você. Bom, no primeiro ponto temos o estender. Estenda-se as tuas cordas ou as tuas cortinas e das tuas habitações. Todo crescimento precisa estar por baixo de uma cobertura espiritual. Quando nós olhamos no nosso dia a dia, quando olhamos para a nossa cidade de Quelimane, vamos dar como exemplo, as nossas construções precárias, antes elas colocam essas estacas e depois põe-se a cobertura. E nós temos as estacas que suportam a própria cobertura lá em cima, que é para aqui embaixo tudo estar protegido. Agora, imagina, você já fez as suas paredes e as suas estacas lá em volta e não esteja cobertura. Significa que você está vulnerável aos ventos, assim como à chuva. Porque o seu teto está aberto, você precisa de cobertura. E isso quer dizer que cada um de nós precisa
de uma cobertura para poder se estender. Você nunca vai se estender enquanto não tiver a cobertura espiritual. Quer dizer, a cobertura espiritual ela é que vai nos dar o suporte de podermos nos estender além da nossa conta. Mas também, não só a cobertura espiritual, nós precisamos também da cobertura da liderança. Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer o trabalho, querem fazer o ministério, sem uma cobertura espiritual. Quem falará na sua vida? Ninguém, não existe ninguém que fala na sua vida. Não existe ninguém que te orienta. Então, isso é impossível. Você não vai crescer dessa maneira. Ou vai crescer, mas de uma forma que não é digna do crescimento. Porque nós precisamos crescer de acordo com a vontade de Deus. E Deus nos chama a podermos estar por baixo do seu Espírito Santo, mas também por baixo da nossa liderança. Então, cada um de nós precisa estar por baixo de uma liderança para poder ter esse crescimento, para poder se estender além da nossa conta. Você não vai avançar enquanto a sua liderança não te orientar aonde e como você deve avançar. Mas também a cobertura espiritual precisa estar lá para você poder avançar mais e mais. E quando nós olhamos o nosso texto, diz que os filhos da estéril seriam maiores do que os filhos da casada. Bom, parece que o texto não faz muito sentido, mas aqui há uma coisa importante que nós precisamos entender. Os filhos que aqui são mencionados não são os filhos biológicos, mas sim aqueles filhos que são gerados espiritualmente. Que você não vai se estender enquanto você não clamar, não anunciar a palavra do Senhor. Você, quando anuncia a palavra do Senhor, você está fazendo com que o reino se estenda. Você está fazendo com que os filhos possam ser gerados, novos filhos seus. Porque quando você anuncia, você está gerando filhos. Aqueles que vão se convertendo, vão se tornando seus filhos. Um simples exemplo. Eu tenho simplesmente uma única filha. A minha menina, ou a pequena Cindy. E ela é a minha filha biológica. Mas em volta eu tenho muitos filhos. E muitos até se identificam comigo. E às vezes é emocionante quando alguém vê e diz, sabe, eu me sinto como se fosse o seu filho verdadeiro. Apesar de eu tenha perdido meu pai antes, ou apesar de eu ter um pai lá em casa, mas você fala muito na minha vida, você conta muito para a minha vida. E isso é gratificante quando você vê esse tipo de coisa acontecer. E é exatamente isso que acontece. Quando nós anunciamos, quando nós lideramos, nós nos tornamos pais espirituais. E aí os filhos vão entrando, vão crescendo. Então significa que a cada momento você está se estendendo naquilo que é o reino do Senhor. Você está expandindo, você não está estagnado, você está desenvolvendo o reino de Deus. Mas às vezes nós olhamos, achamos que estamos fracos, ou não temos capacidade, ou eu sou tão vulnerável. Isso não é problema. Antes você era, mas agora você pode mudar, você pode se estender um pouco mais. Por quê? Porque a vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo tem vários sentidos, ou vários contornos. Às vezes nós entramos e ficamos, às vezes, caladinhos, porque não queremos falar, não queremos avançar, achamos que ainda não temos aquele potencial, ainda não sabemos o suficiente. Mas às vezes estamos lá há muito tempo, achamos que nós já somos detentores da salvação, então já estamos aqui, não precisamos fazer mais nada. Então não é exatamente isso. Os que chegam quando os filhos estão lá, ainda são novos, é o momento de ainda acender a chama, a paixão de poder avançar. E se você está lá há muito tempo, então você precisa também mostrar que eu estou aqui há muito tempo. Em que sentido? Fazendo com que aqueles que estão a vir novos possam crescer mais por causa da sua influência, mostrando que é possível viver com Deus ainda mesmo com problemas. Às vezes nós achamos que eu sou infrutífero desde muito, nunca produzi. Celebre, alegre-se, porque ainda bons momentos estão por vir. Ainda você vai anunciar, ainda você vai crescer espiritualmente. Às vezes achamos, não, eu estou cansado, porque criamos limitações no crescimento, criamos limitações na expansão. Mas eu quero dizer para você, não é acerca de você, é acerca de Deus. Deus quer fazer algo na sua vida. Então não fique limitado, não fique parado. Sabe, uma coisa é, às vezes nós não queremos crescer, ou por outra, queremos crescer, mas criamos limitações nesse crescimento. Vejamos,
Você está aí, na tua célula, com o seu líder, com o seu supervisor em volta, mas mesmo assim, você não consegue produzir frutos. Sabe, às vezes você fica aí olhando para os outros, achando que eles são melhores que você. Eles não são melhores que você. Você pode fazer o diferente a partir de hoje. Por quê? Porque você pode dar o seu máximo. Estique-se um pouco mais. Faça com que as pessoas conheçam a Jesus por meio de você. Mas isso vai acontecer quando você começar a anunciar a sua palavra. Quando você deixar o seu conforto e fazer com que agora eu sou o discípulo do Senhor Jesus Cristo, tenho que fazer com que os outros também conheçam a Jesus como eu conheço. Então isso é o que faz com que os filhos aumentem, o reino se estenda a cada dia que passa. Mas eu não sou capaz, eu tenho muitas limitações. O que acontece é que eu tenho muitos vícios. Os vícios vão ser superados. Você pode abandonar os seus vícios. Não, é que eu antes de entrar aqui na congregação, ou antes de me encontrar com o Senhor Jesus, eu tinha meus poréns aqui atrás. Você pode dar o seu máximo e esses seus poréns ficarem mesmo para trás, porque você é capaz só com Deus. Porque não há nada impossível com Deus. O livro de Mateus está bem claro. Lá no livro de Mateus 19, versículo 26, diz que tudo com Deus é possível. Por quê? Porque não há nada impossível com Deus. Então, às vezes, nós criamos essas limitações e achamos que não podemos, não é possível a gente fazer. Você pode com Deus, porque Ele é capaz de mudar a sua vida. Mas, às vezes, nós não acreditamos na mudança. Por isso, criamos essas limitações. Você pode sim. Você pode abandonar a sua vida antiga e viver para Deus. E isso só quando você se entrega totalmente a Ele. Por isso, não se limite. Não pare simplesmente nessa situação onde você se encontra. Sabe, você pode dar o seu máximo na sua vida familiar. Às vezes nós pensamos que crescimento é olharmos para o crescimento ou expandirmos religiosamente. Estamos a falar da nossa congregação, né? ou da congregação onde você se encontra nesse momento, do lugar, da tua célula. Quer só expandir a tua célula? Não é só isso. Existem várias áreas nas nossas vidas que precisam ser expandidas, que precisamos dar mais. É a sua vida da família, o seu marido, a sua esposa. Você precisa dar o máximo para que a sua família possa crescer temendo a Deus. Você precisa dar o seu máximo para os seus filhos, para poderem crescer temendo a Deus. Você precisa dar o seu máximo no seu trabalho, para que a sua empresa possa crescer. Você precisa dar o seu máximo no lugar onde você está, para que tudo possa transbordar além das suas expectativas. Mas quando você cria limitações naquilo que você está fazendo, então as coisas não vão andar. Em nenhum lugar você vai chegar. Por quê? Porque tudo vai ficar estagnado. Então não pode ficar estagnado. Você tem que avançar. Esse é o momento. Aquilo que ficou para trás. Agora toma uma nova posição e avance. Porque hoje é o dia. Hoje é o momento. Agora você não precisa fugir, você precisa avançar, você precisa ir e fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Estamos num tempo em que tudo está parado. Quando olhamos a vida, hoje em dia, ou os 3 meses para cá, tudo está parado. Por quê? Porque as pessoas estão com uma limitação de o quê? De medo. O coronavírus ou o Covid-19 está lá. Todo mundo hoje não sai de casa. Por quê? Porque está com medo. De o quê? De contrair o vírus. E depois de contrair, tem medo de morrer. Por quê? Porque ama tanto essa vida miserável. Mas é uma coisa que você precisa perceber. Esta vida é passageira. Um dia vai terminar, seja com ou sem Covid-19. Mas há uma vida além desta que nos espera. E essa sim, é aquela que Jesus nos prometeu. Quando Jesus disse, eu venho para vos dar a vida, mas vida em abundância. Jesus não referia dessa nossa vida miserável que nós temos aqui. Não estou a dizer que você tem que viver descontroladamente, onde você precisa agora começar a viver sem se proteger, sem cuidar, sem lavar as suas mãos. Não é isso. Mas nós precisamos saber que não é desta vida que nós temos que dar tanto valor. Há vida além desta vida. Nós precisamos viver nos cuidando sim, mas não com medo. Por quê? Porque Jesus veio para nos tirar o medo. Nós vivemos agora na liberdade. Nós temos essa graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Então viva com
como se fosse o último dia, fazendo com que a vida possa ser agradável para aqueles que ainda acham que é impossível viver ainda nesse tempo de Covid-19 com Deus. Muitos hoje em dia estão para nem sequer conseguem escutar ou assistir as mensagens que passam nas redes sociais, assim como na rádio. Não conseguem fazer isso. Por quê? Porque estão lá sentados e já vão se perdendo a cada dia. Esse é o momento de você mostrar que é possível se expandir além das suas expectativas, mesmo quando você está confinado, mesmo quando você está lá sentado em casa, mesmo quando dizem que você não pode andar, mas você pode agir, você pode desenvolver, você pode avançar. E o outro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é esse que não o impeça. É isso que eu dizia. Nós criamos limitações, impedimos o desenvolvimento, impedimos o crescimento espiritual. Por causa de quê? Dessas limitações. O Covid-19 é um deles. Está impedindo o crescimento de muitos irmãos. Mas você pode crescer além das suas expectativas, mesmo nesse tempo de Covid-19. Porque não interessa se estamos confinados, mas nós temos lá a palavra. Nós podemos ainda crescer. A rádio chega onde nós estamos. O YouTube que nós usamos chega onde você está. Mas você pode se conectar. Temos hoje, sabe, hoje em dia é muito fácil a gente se comunicar. Antigamente era via carta. Você, para a carta chegar em Quilimane, nós que vivíamos lá em Milães, era um assunto, era sofrimento. Mas hoje em dia, aqui, eu posso me comunicar com os meus líderes de imediato. Por quê? Porque existem meios muito mais simples, SMS, temos o WhatsApp, temos o Facebook. Nós podemos nos comunicar, nós podemos crescer por meio desses meios. Às vezes as pessoas dizem que esses são meios diabólicos, mas eu não vejo assim, porque Deus nos deu a sabedoria, nos deu a inteligência para o homem poder criar essas tecnologias, e elas devem ser usadas para a glória do Senhor Jesus Cristo, não para a glória do diabo. Isso não é, eu não vejo assim como, mas há pessoas que usam isso sim para a glória do diabo, mas nós vamos usar da melhor maneira possível para o crescimento, além daquilo que nós esperamos, além da nossa conta, porque você é capaz. Você se acha estéril? Não. Você pode ser estéril sim. Você pode não gerar filhos, pode não ter gerado filhos. Mas a partir de hoje, você pode gerar muitos filhos. Você pode multiplicar a sua célula. Muitos filhos vão vir. E você vai se sentir um verdadeiro pai. Assim como eu me sinto como um verdadeiro pai, não descende, mas pai de muitos. Por isso, o crescimento não pode ser limitado. O crescimento não pode ser colocadas as barreiras. Nós precisamos nos deixar livres para que possamos crescer de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que nos expandir, temos que nos dar o máximo possível para podermos avançar. Não impeça o seu crescimento e não impeça o crescimento dos irmãos. Porque às vezes nós também criamos limitações nos irmãos. Por quê? Porque nós vivemos uma vida que vai criando dúvidas em outras pessoas. Porque você que se diz discípulo do Senhor Jesus Cristo vive uma vida que não agrada a Deus. O que é que os outros vão dizer? Então, às vezes somos nós que desviamos aqueles que estão a caminhar ainda pequenos, aqueles que são crianças no espírito. Às vezes se desviam por causa daqueles que são, entre aspas, posso dizer assim, que são antigos dentro da congregação ou na fé, que são antigos. Por quê? Porque eles se habituaram demais e vão vivendo uma vida banal e dizendo que Deus é amor, Ele sempre vai me perdoar. Sim, vai perdoar, mas você precisa viver em obediência a Deus e não vivendo no pecado, porque nós vivemos na graça sim, mas precisamos viver na santidade. Precisamos nos santificar dia após dia. Então temos que encorajar os mais novos a poder avançar. Temos que encorajar aqueles que ainda estão a marcar os primeiros passos. Temos que encorajar aqueles que estão sentados lá do outro lado, porque o coronavírus, estão com medo do coronavírus. Nós temos que mostrar para eles que não é com o medo que nós temos que viver. Nós temos que viver na graça do Senhor Jesus Cristo. E precisamos crescer. E esse é o bom tempo para a gente poder mostrar que, na verdade, é possível crescer quando as coisas não estão a andar bem. As coisas não estão bem, estão paradas, a escola está fechada, as igrejas, as congregações ou as denominações, nesse caso os lugares dos cultos, das reuniões, estão fechadas. Mas mesmo assim, ninguém vai impedir o crescimento daqueles que são os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque com Deus tudo é possível. Então você precisa crer nisso. Você precisa entender que não é acerca de você,
mas é acerca de Deus. E se for a vontade de Deus, você vai crescer além daquilo que Deus quer. Não como você quer. Porque às vezes nós queremos crescer até aqui, mas Deus não quer até aqui. Deus quer mais, porque Ele tem muito mais para você poder crescer. E, bom, para você poder expandir, você precisa ter fé. A fé é muito importante, porque é impossível você crescer sem fé. Então, você tem que ter a fé para poder expandir, para poder crescer mais e mais. Então, Deus te chamou para você poder ser o pai das multidões, o pai das nações. E não te chamou simplesmente para você estar sentado. Não, você tem que levantar, tem que avançar. E saiba que o reino não vai crescer você sentado. O reino vai crescer você de pé. Você avançando, fazendo o trabalho que o reino precisa, que é trazer os filhos perdidos de volta para casa. Trazer novos filhos convertidos para a casa do Senhor. E é isso que vai fazer com que a igreja cresça mais e mais. Mas pastor, não temos como, temos que ficar em casa. Fica em casa, mas você tem a comunicação para poder fazer, para poder alcançar aqueles que precisam. Ficar em casa não é ficar a dormir todo momento, é você levantar-se e fazer com que aqueles que ainda estão em casa também possam conhecer mais e mais a Ele. E eu estou aqui hoje para poder persuadir a você, para te fazer entender que não é para você ficar sentado, é para você ficar de pé e avançar, fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser exaltado mesmo as pessoas sentadas em casa. Irmão, saiba que você pode crescer além de você, mas só se você se entregar totalmente. Amém? Então, quero hoje terminar por aqui, mas antes, por favor, você é responsável pela vida dos outros que precisam, mas o importante é você se levantar e não se deixar dominar pelo cansaço, não se deixar dominar pelo Covid-19, não se deixar dominar pelo conforto da sua casa. Meu irmão, você precisa avançar. Não fique parado. Avance e faça com que o reino se expanda além de você. Vamos orar para podermos terminar essa nossa palavra. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse irmão que está aí sentado nesse momento escutando essa palavra. Senhor, dê-lhe, Senhor, a capacidade de poder examinar a sua vida, Senhor. E faça com que ele negue, Senhor, a infrutividade, a esterilidade dele, que ele carrega desde muito. Que a partir de hoje, Senhor, ele possa se expandir além dele, Senhor. Que a partir de hoje ele possa gerar filhos, Senhor. Não filhos, Senhor, de sangue, mas filhos que vêm de Ti, Senhor. Filhos do Espírito. Que ele anuncie a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que ele anuncie os seus preceitos. Que ele faça com que, Deus, as pessoas vivam não no medo, mas vivam, Senhor, confiando em Ti. No nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, eu entrego essa palavra, Senhor, nas Suas mãos. Amém.